Ok, pessoal? Voltando aqui na resolução de exercício, vamos ver como é realmente que resolve um exercício estequiométrico, uma atividade estequiométrica. Olha aqui o textinho, olha o que você tem que interpretar. Ó. A queima completa de carbono produz gás carbônico. Calcule a massa de CO2, gás carbônico, produzida na queima de 50 mols de carbono. É esse bilhete aqui que tu tem que levar para a mercearia para o dono da mercearia interpretar. Se for interpretado errado, vai dar problema. Olha como é que a gente tem que interpretar. Tudo não vai ser dentro daquele processo regra de 3, onde deste lado tem produto e deste lado tem reagentes. Então, olha, se o problema não vier já escrito para ti, como é que a gente escreveria esse problema? A queima completa de carbono. Pessoal, para queimar tem que estar no reagente ou no produto? Claro, vocês estão respondendo do outro lado aí, que quando eu vou queimar uma coisa, para produzir algo, ele primeiro tem que estar no reagente, né? Então esse carbono tem que estar desse lado, é obrigatório o carbono estar aqui. Muitas das vezes, mas eu aqui para ganhar quadro, precisa você dizer se esse carbono é sólido, líquido ou gasoso, ok? Mas eu vou ganhar quadro. Então, pessoal, esse carbono que está aqui, ó, se você vai queimá-lo, ele tem que estar nos reagentes. E vejam, ó, produz. Gente, produzir ou obter tem que estar sempre nos produtos. E carbono que vai ser queimado no reagente. Então você já coloca aqui, ó, CO2. Ele não vai ser o cara que vai ser produzido, obtido, então é o produto, ó, CO2. Agora, deixa eu perguntar para vocês, para produzir CO2, carbono sozinho vai fazer isso? Vejam, ó, apareceu oxigênio aqui. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui não pode aparecer oxigênio nos produtos se no reagente não tiver. E vocês sabem que toda queima, pessoal, toda queima precisa ter alguém que faça essa queima acontecer. E se esse oxigênio está aqui é porque ele obrigatoriamente estaria aqui no nosso reagente. Aí você, ó, vê que apareceu oxigênio, que ele está aqui. E vê que apareceu o carbono e ele está aqui. É assim que a gente escreve a equação química. Se não vier, você tem que fazer isso. Mas, se realmente já vier feito, você segue adiante. Então, é desse modo que você faz uma reação química através dessa equação. Aliás, é desse modo que você faz a equação química para ser resolvida, ok? Tudo bem, pessoal? Então, a queima completa de carbono produz CO2. Calcule a massa de CO2 obtida na queima de 50 mol de carbono. Olha aqui, pessoal, vejam aqui a palavra mol. Mol. E vejam aqui a palavra massa. Me responda aí do outro lado, qual é a relação estequiométrica envolvida nisso aqui? Massa e mol. Olha aqui, você interpreta massa e mol. É o informe que está no problema. A relação resolvida aqui vai ser uma relação estequiométrica massa-mol. Que também poderia ser o inverso, viu, pessoal? Não é obrigado ser só massa e mol, não. Pode ser mol ou massa, depende do que estiver. A reação já foi escrita. Ó. Vejam, precisa ser balanceada. Eu tenho nos produtos um carbono, tenho nos reagentes um carbono. Eu tenho nos produtos 2 oxigênios, tenho nos reagentes 2 oxigênios. Não precisa balancear, porque tem equação que não precisa, né? Olha, essa equação já foi balanceada. O que a gente tem que fazer agora? Fazer o cálculo estequiométrico de acordo com os informes da questão, dentro de uma regrinha de 3. É simples assim.
Aí vamos ler de novo. A queima completa de carbono produz gás. Calcule a massa de quem, pessoal? Calcule a massa de CO2, ó. Aí você vem para cá e você quer o que desse moço? Eu quero saber a massa dele. Calcule a massa obtida na queima de 50 mols. 50 mols de quem? Desse cara aqui. Então, eu estou falando mol desse cara. Então, mol, massa. Massa, mol. É a relação que nós temos aqui no problema. Ah, Mardoni, o oxigênio. Neste momento, o oxigênio é apenas um espectador. Ninguém perguntou nada sobre ele. Quem vai reagir e o quanto vai reagir. Quem vai formar e o quanto vai formar. Quem está envolvido? Gás carbônico. Quem está envolvido? Carbono. O oxigênio esquece, deixa ele para lá. Ninguém está perguntando nada sobre ele, ninguém está falando nada sobre ele. Então, deixa para lá. Então, vamos lá, para resolver a equação. Descobrimos todos os pedidos aqui, fizemos todas as regras e vamos agora fazer o processo estequiométrico. Dentro daquela regrinha das 3 linhas, né? Primeiro, você vai para mol, mol. Não é isso? Depois, se for preciso, você converte. Se for preciso também deste lado, você converte. E depois você vai para os informes. Você vai para os informes e vê se o X vai estar de um lado, se pergunta ou coisas do produto, ou se pergunta coisas dos reagentes, ok? Resolvendo as coisas deste jeito, desse modo que eu estou falando para vocês, é bem mais simples de ser entendida. Depois você vai fazendo as coisas de acordo com os seus conhecimentos. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou apagar aqui para ganhar quadro, porque essa informação já está conhecida de vocês, não é isso? Então, quanto existe aqui no sentido de mol? 1 mol de carbono. Está para quem? 1 mol de carbono está para quem? Está para 1 mol de CO2. Ó, a relação simples, mol-mol. Vamos ver se precisa fazer alguma conversãozinha. Você vai para a segunda linha. A queima completa de carbono calcule a massa de CO2. Calcule a massa de CO2, ó. CO2, eu tenho mol, mas ele pede o quê? Massa. Aí você precisa converter. 1 mol, ele pode ser convertido em massa? Pode, já disse isso na fala anterior. Quanto equivale 1 mol de CO2 em massa? Aí você vai para a linda tabela periódica, vê que oxigênio vale 16 e veja que carbono vale 12. Isso está lá nas massas atômicas da tabela periódica. E 2 vezes 16 dá 32, mais 12 carbono, mais 1 vezes 12, 12 carbono. Vocês já compreendem isso, pessoal. Por isso que eu estou mais rápido aqui, ó. 1 vezes 12, 12, mais 2 vezes 16, 32. Então, qual é a massa de 1 mol de gás carbônico? Aí você tem, ó, 44 gramas de CO2. Alguma dúvida ainda, pessoal? 32 mais 12. 2 vezes 16 mais 12. Não são 44 gramas? São. Ah, Mardoni, a gente precisa decorar isso? Não, eu não coloquei aqui para explicar para vocês. Mas os problemas dão isso, o Enem dá isso e algum vestibular mostra a tabela periódica lá. Você só precisa entender que existe o número atômico e a massa atômica. A massa atômica sempre é a maior, o número atômico sempre é menor de um elemento químico. Então, transformei aqui. Vamos ver se desse lado do reagente precisa ser transformado.
A queima completa de carbono produz gás carbônico. Calcule a massa do CO2 obtida na queima de 50 mol. Ó, 50 mol de quem? De carbono. 50 mol de carbono. Então eu preciso fazer alguma conversão ou ele já está querendo, na verdade, 50 mol. Então você vem para cá e coloca conversão alguma? Não. Você já vem aqui e coloca 50, aliás, você vem para cá e segue na segunda linha, né? Quando eu tiver 1 mol de carbono. Então, 1 mol de carbono, 44. Vamos ver aqui agora, nessa terceira linha, onde é que a gente bota o X. Calcule a massa de CO2, não é, pessoal? Calcule a massa de CO2, então. Calcule o X. Calcule a massa de CO2. Então, a massa de CO2, então aqui vai ter o X da questão. Quando ele tiver o quê? Quando ele tiver 50 mols de carbono. Então, olha aqui, ó. Quando ele tiver 50 mol de carbono, quanto é que eu vou ter de gás carbônico? Então, vamos lá de novo, ver se vocês compreenderam as três linhas. Primeiro, a relação mol está para mol. De acordo com o balanceamento estequiométrico. 1 e 1, ó. Carbono, gás carbônico. Olhando para cá. Quando eu tiver uma massa de gás carbônico, você transforma mol em massa. E vejam aqui, ó. Calcule a massa obtida na queima de 50 mols de carbono. Se você já quisesse colocar isso aqui direto, tudo bem, mas vejam, 1 mol de carbono está para 44 gramas de CO2. Quando eu tiver 50 mols de carbono, eu vou ter quanto de gás carbônico, ok? Tudo bem? Então você já fez as três linhas. E agora você vai fazer o quê? Você vai fazer o X acontecer. O X acontecer. Como é o X desse negócio aqui, ó? 1x é igual a 44 vezes 50, ó. 1x é igual a 44 vezes 50, verdade, ó? 44 vezes 50. Onde x é igual a... Quanto é 44 vezes 50? Eu vou ver quanto dá aqui, tá aí direto. 44 vezes 50 vai dar, na verdade, 2.200. 2.200. 2.200 o que, pessoal? 2.200. Aí calcule a massa de CO2. Se calcule a massa de CO2, 2.200 é o que? 2.200 gramas, porque apesar dele não dizer aqui a massa, mas você coloca a unidade lá de massa atômica, que é a menor unidade. 2.200 gramas de quem? De CO2. Alguma dificuldade nesse processo? Basta seguir a regra que você não tem como se dar mal. Porém, ele pode pedir em quilograma, ele pode pedir em miligrama, ele pode pedir em grama, depende do problema. Se pedir em quilograma, você faz a conversão. E você sabe disso lá no primeiro ano. Se não pediu em quilograma, só em grama, deixa em grama. Se pedir em decigrama e miligrama, você vai fazer as conversões devidas do problema proposto para você resolver. Mas, ó, segue as regras, vai fazendo a coisa de acordo com as três linhas e no final escolhe onde tem um X. Escolheu, respondeu e no final você deu o número que a questão pedia. 2.200 gramas de gás carbônico serão realmente produzidos nessa reação. Olha, eu estou escrevendo uma equação aqui para ganhar lousa, mas ela poderia vir num texto para que você escrevesse. Aqui a gente tem a sacarose reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. É uma reação metabólica, né?
É uma reação metabólica que acontece com a queima da sacarose que entra no nosso organismo para a produção de energia. É o metabolismo da sacarose. Isso nos dá energia para os nossos trabalhos diários. Quanto de glicose eu preciso para uma quantidade de gás carbônico X? Seria uma pergunta dessa. Mas aqui a pergunta é outra. Ó. Mas vamos ver na segunda regrinha aqui se a equação está balanceada. Vocês estão vendo que não está, né? Tem 12 desse lado carbono, já tem só tem esse daqui, né? É isso? Então vamos ver. Se eu tenho 12 aqui, você pega e traz 12 para cá. Ok? Deixa eu apagar aqui para ganhar, para ficar mais visualizado. Você vem e traz 12 para cá. Balanceado o carbono, ok? Depois de balanceado o carbono, vai para o hidrogênio. Se eu tenho 22 aqui, eu tenho 2 desse lado, gente, seria justíssimo eu levar 11, né? 2 vezes 11 não dá 22. Você tem 22 deste lado aqui, ó. E agora o oxigênio. 2 vezes 11, não é isso? Aliás, 1 vezes 11, mais 2 vezes 12, então 24, né? Ó, 2 que multiplica 12, ó, o coeficiente estequiométrico na frente. Aí você tem 5, 35. Nós temos 35 oxigênios deste lado. Veja que eu tenho 11 aqui e 2 aqui. Como é que eu garanto 35? Respondo aí do outro lado. É só colocar, pessoal, o quê? Um 12 aqui, ó. Porque 2 vezes 12 não dá 24, mais 11, ó. 24 mais 11, eu tenho 35. Entendido como é fácil o balanceamento? É assim que a gente procede. Para vocês já são sabedores disso. Vamos aqui para a equação química. A equação química, para a gente fazer nossa regrinha de 3, simples e direto. Como é que faz, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês aí do outro lado. Faz um print da questão. Faço um print da questão que já eu volto para ver se vocês responderam ela corretamente. Voltando para ver se vocês realmente fizeram esse negócio correto. Vamos lá. Creio que todos, né? Vou levando aqui mais para o centro para ganhar espaço. Vamos aqui. Quantos litros de CO2? Quem está envolvido? CO2. Litros é o que? Volume. Litros é volume, ó. Dentro das condições normais de temperatura e pressão. Dentro das condições normais de temperatura e pressão, 1 mol vale 22,4 litros. Nós temos aqui 12 mols, né? Mas 1 mol vale 22,4 litros, dentro das condições normais de temperatura e pressão. Se não fosse dentro dessas condições, era uma outra condição dentro da física dos gases, que a gente tem um modo de responder isso diferente. Como eu falei para vocês, dentro da equação de Clapeyron. Olha aqui. Quem está envolvido? Quantos litros de gás carbônico gerados a partir de 20 gramas de sacarose? Então, nós temos aqui gramas igual a massa. Então, a relação agora aqui é massa e volume. Estão vendo? Massa, volume, oxigênio e água não estão entrando. Porque dentro de regra de 3, você só tem 2 coisas para trabalhar. Vamos aqui, pessoal. Ó, 1 mol, né? 1 mol C12H22 O11 está para quem? 12 mols CO2. Relação mol-mol, né? Vamos agora para a segunda. Será que precisa converter? Quantos litros de gás carbônico? Ó, gás carbônico está aqui. Eu tenho mol. Vamos transformar esse negócio para litro. Então, para litro, você teria, ó, 12 multiplicado por 22,4. 12 multiplicado por 22,4. E aqui, ó,
gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Pessoal, 20 gramas de sacarose. Se eu tenho mol, para transformar isso aqui em gramas, então, quanto equivale C12H22 ou 11? Se eu não me engano, um mol de sacarose vale 342 gramas de C12H22 ou 11. Deixa eu pescar aqui se é 342, corretíssimo, 342 gramas dele, ó. Então, convertemos esse e convertemos esse, tudo bem? Ok. Vamos lá para as conversas, para agora resolver, ver os informes. Quantos litros de CO2? Então, eu quero saber esse X em litro, o X está bem aqui. São gerados quando eu tiver o quê? Quando eu tiver 20, ó. Quando eu tiver só 20 gramas, será que isso vai aumentar ou vai diminuir? Primeiro eu tenho 342 gramas, agora eu tenho 20 gramas. Olha a proporção, né? Com certeza irá ter uma diminuição, né, moçada? Quanto equivale 12 multiplicado por 22,4? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer logo vamos fazer isso aqui logo direto, né? Eu vou fazer logo isso aqui direto. 300, vou fazer com outra canetinha. 342x é igual a 20 que multiplica 12 que multiplica 22,4. 20 que multiplica 12 que multiplica 22,4. Se eu quisesse, eu já tinha feito esse cálculo aqui, ó. 12 que multiplica 22,4 multiplicado por 20. 342x é igual a, deixa eu ver quanto é que dá, 20 multiplicado por 22, 5.376. 5.376, ok, pessoal? 5.376, onde x é igual a 5.376 dividido por 342. Olha, essas contas aqui são contas básicas, né, Mardônio? Eu nunca aprendi a dividir. Ah, minha filha ou meu filho, se você nunca aprendeu a dividir, tá difícil, a bagagem tá ruim, a mochila tá pobre, tá se rasgando. Porque você precisa ser um sabedor de divisão por um número, 2 números e 3 números. Isso aqui, coisa básica. Se você não souber disso aqui, fica meio difícil, né? Mas vamos lá, eu creio que todos vocês sabem. Quanto é, na verdade, x dividido por x, quanto é, na verdade, 5.376 dividido por 342, e a minha continha aqui deu x igual a 15,7 litros. Não esqueçam de colocar o L e ainda o gás carbônico que o problema está pedindo, ok? Olha o proporcional. Se antes eu tinha 342, se eu baixei para 20, a proporção 15,7 ou quase ou 16, né? 15,7 ou fechando esse negócio, 16 litros. Olha, pessoal, resolvemos agora uma relação massa-volume. O volume poderia estar aqui e a massa aqui, né? A ordem não vai interferir em nada. Massa-volume ou volume-massa. Vamos agora para o último problema, e eu creio que vocês estão doutores em resolução de estequiometria. Vamos ver agora uma outra relação. É a mesma molécula, a relação agora é quantas moléculas de oxigênio. Então nós estamos aqui em oxigênio, esquece sacarose. Reagirão com 5 mols de sacarose. Aliás, esquece sacarose não, sacarose entrou no processo. Então nós estamos aqui, ó. Esquece gás carbônico, esquece água. Não existe esse povo agora. Quantas moléculas de oxigênio? Pessoal, molécula, a relação agora vai ser
molécula oxigênio reagirão com 5 mol sacarose. Então a relação aqui vai ser mol-molécula. Mol-molécula. Tudo bem? A mesma equação já está balanceada desde o terceiro exercício. Vamos ver agora como é que resolve. Quem está envolvido? Está envolvido um mol C12H22O11 que está para 12 mols de O2, ó, que é a nossa primeira linha. Segunda linha. Quantas moléculas de oxigênio? Ele quer que você converta 12 mol de O2 em molécula. Ele quer que você faça essa conversão em molécula. Aí você tem um 12, né? É só a ideia de multiplicar 12 pelo tal do Avogadro. 12 que multiplica o Avogadro, né? Tudo bem? 12 que multiplica o Avogadro. Vocês não têm dúvida disso, ó, porque nós estamos com molécula. A relação de molécula é com Avogadro. A relação de átomo também é com Avogadro. Vamos ver se a gente precisa converter aqui. Reagirão com 5 mol de sacarose. Ó, mol não precisa, é só você vir aqui e reescrever o C12H22O11. Não precisa, né? Porque coisa é em mol. Vamos agora para a nossa terceira linha. Quantas moléculas de oxigênio? Então, X moléculas. A pergunta é em moléculas de oxigênio. Quando eu tiver, na verdade, 5, né? 5 mol de C12H22O11, ó. Tá aqui, ó. Muito fácil. Tudo bem? Bora para a resolução. A resolução, ó, 1 que multiplica x. Então, x vai ser igual a 5 que está bem aqui. 5 que multiplica 12, pessoal. 5 que... Vou fazendo direto, ó. 5 que multiplica 12, que multiplica 6,02, né, pessoal? Vocês sabem já disso da aula passada. 6,02. Depois eu vou escrever isso aqui, porque isso aqui, como não entra no cálculo, não vai entrar no cálculo para fazer essa conta, só vai entrar na notação decimal no final do processo. Isto implica que x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 5 vezes 12 vezes 6,02, eu vou pescar aqui para ver quanto é que dá. 5 vai dar 3.612, não, vai dar 361,2. 361,2, Agora eu vou colocar o 10 a 23 aqui, ó. 10 a 23. Eu poderia colocar o 10 a 23 só no final. Onde esse x aqui, pessoal, vai ser igual a... Apareceu vírgula, não foi? Apareceu a notação decimal. Este número aqui é maior, ficou maior do que o intervalo 1 e 10. 361, bem maior, né? Vamos fazer ele ficar no intervalo da notação decimal entre 1 e 10. Caminha a vírgula, né, pessoal? A vírgula caminhou uma casa, duas casas. Ó. A vírgula está bem aqui, ó. Caminha uma casa, caminha duas casas. Quando ela caminhou duas casas, ela fica 3,612. Eu já tenho 3,6. Ah, Mardoni, 3,6 vai ficar entre 1 e 10. Bacana, então para aí. Se a vírgula tivesse aqui onde está esse ponto, ela caminharia 4 casas. Mas ela está aqui, né? Tudo bem? Ela está caminhando para a esquerda ou está caminhando para a direita? Olha aqui, pessoal. Ela caminha para a esquerda. E nós vimos na aula passada que quem caminha para a esquerda, esquerda é igual a eleva. Direita é igual a diminui. Não foi o macete que a gente deu? Então, ó,
ela caminhou para a esquerda. Se para a esquerda eleva, e se foram duas caminhadas, ela vai ficar no 10 a 25. Maravilhoso, acertaram. 23 mais duas casas, no 10 a 25. Não esqueçam de colocar a palavra molécula e não esqueçam de colocar a palavra, aliás, o elemento oxigênio. Então, 3,612 no 10 a 25 moléculas de oxigênio.